O podcast que você ouve agora é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Começa agora mais um episódio do ODR Podcast, o seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do ODR Podcast, o seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Eu sou o Guilherme Conceição e, assim como da última vez, no último programa, não estou sozinho. Se apresente, Bruce. Oi, pessoal, eu sou o Bruce Scheidl. Hoje estou dividindo a mesa aqui com o Guilherme para seguirmos tratando de um tema que é central para o futuro do Mercosul e do Brasil, que é o acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Exatamente. Esse é o segundo episódio que a gente dedica, ao acordo, justamente por ser um tema espinhoso, importante, das relações internacionais contemporâneas. No programa anterior, por exemplo, a gente falou sobre a agenda ambiental, e os desafios da sustentabilidade no âmbito do acordo. E agora a gente vai olhar por um outro ângulo, o papel dos atores domésticos, as pressões internas e, principalmente, a geopolítica, que cercam essas negociações. E para essa conversa temos a honra de receber novamente um antigo convidado, na verdade, o professor Bruno Teodoro Luciano, que é pesquisador do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, o IPRE, da Unesp, e pesquisador associado no Institute on Comparative Regional Integration Studies da Universidade das Nações Unidas, na Bélgica. Bruno, seja muito bem-vindo ao ODR Podcast. Obrigado, boa noite. Obrigado, Bruce. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês e ter essa conversa sobre um pouco das dinâmicas internas e domésticas do Acordo Mercosul-União Europeia. Bom, professor, para começar, a nossa primeira pergunta que preparamos é quais são os principais setores e grupos de interesse em ambos os blocos que mais influenciam as negociações? E hoje, quem exerce maior pressão sobre seus governos para resistir ao acordo em sua forma atual? Não, essa é uma pergunta interessante porque, historicamente, a gente está falando de um acordo que começou a ser negociado mais de 20 anos atrás, mas o acordo, historicamente, foi tratado como um acordo de carros versus vacas. Então, os setores chaves durante as primeiras décadas, anos de negociação, eram, obviamente, os setores industriais, no caso do Mercosul, e os setores agrícolas, no caso europeu. Esses eram os setores que exerciam mais pressão contra o acordo, que eram mais reticentes e mais sensíveis ao acordo, porque entendiam que o acordo teria efeitos, em grande medida, negativos para esses setores e afetaria a economia dos países dos dois blocos. Então, o acordo ele começa a ser negociado ali no final dos anos 90, e aí ele passa 5, 6 anos até em 2004. Então, um timing muito interessante, que é o mesmo timing da ALCA. Então, quando a ALCA não vai para frente, o acordo Mercosul-União Europeia, naquele momento, também trava, justamente porque tem os setores com mais reticência, atuando da mesma forma, pressionando os governos para não avançarem naquele acordo. Ao longo do tempo isso foi mudando, né? Então, por exemplo, no caso do Mercosul, depois eu vou comentar com mais detalhes, mas ao longo do tempo, os setores industriais, não só pelo processo de desindustrialização, mas também pelas próprias dinâmicas do comércio global, o aparecimento da China como uma alternativa comercial e de importação, e aí os setores industriais foram perdendo força e perdendo também influência e vontade de barrar o acordo. Enquanto os setores, do lado europeu, os grupos agrícolas continuam da mesma forma que no início, pressionando e muito reticentes com relação ao acordo. E desde o governo Bolsonaro e segue em diante, aparecem também com muita força os grupos ambientalistas, né? Não só na Europa, mas no Mercosul também, mas principalmente na Europa, que tem formado uma forte oposição ao acordo, né, vinculados aos partidos verdes europeus, que ganharam muita força nos últimos anos, né, e também tem pressionado para a implementação de legislações mais rigorosas na União Europeia, e tem visto com muita preocupação o avanço desse acordo. Né? No momento ali do Bolsonaro, foi um momento que teve as queimadas na Amazônia, né? Então, logo depois de 2019, quando o acordo, né, as rodadas de negociações se concluem, pelo menos na parte comercial, né? Logo em seguida, né, o problema do desmatamento na Amazônia
abriu os olhos dos europeus que reagiram logo em seguida, basicamente apagando o acordo, tirando o acordo do mapa, e só mais recentemente eles voltaram com o tema do acordo e, de novo, com preocupações ambientais para incluir e ampliar as garantias ambientais, de desenvolvimento sustentável dentro do texto do acordo. Então, acho que esses seriam os setores chaves ali historicamente. Eles vão mudando um pouco ao longo do tempo, mas tem alguns setores que persistem, que é o caso dos agricultores europeus, que é o setor mais chave para entender agora a próxima etapa, né? O que vai acontecer com a ratificação, com os estados europeus que vão se posicionar a favor ou contra o acordo na União Europeia. Perfeito, professor. E assim, fazendo um gancho com o que você acabou de falar, né, e analisando aqui o caso específico do Brasil, né, sendo o governo brasileiro o principal articulador, digamos assim, né, dentro do Mercosul, como os grupos de pressão internos ajudaram a conformar essa posição negociadora brasileira? Existiu uma influência desses grupos de pressão no caso brasileiro? Sim, sem dúvida. Lá atrás, né, você tem os dois grupos empresariais principais, que é o agro e a indústria, né? Então, na hora da negociação comercial, isso já há muito tempo, que o texto na parte de tarifas já está, digamos, fechado há muito tempo, mas lá atrás, né, nas primeiras gestões, esses eram setores que ajudavam a conformar a lista de desgravação tarifária, né, tanto do ponto de vista agrícola quanto do ponto de vista industrial, nomeadamente as confederações, então a CNI, Confederação da Indústria, e a CNI, Confederação CNA da Agricultura e CNI da Indústria. E a Fiesp também, como a Federação de São Paulo, como a mais pesada, digamos, né, com maior relevância econômica dentro dela, também tinha posições individuais importantes. E os grupos do agro, né, representados pela CNA, sempre foram favoráveis ao acordo, muito agressivos, querendo a maior abertura possível para a exportação dos seus produtos agrícolas para a Europa, né? Que é um grande, receptor dos produtos agrícolas do Mercosul e, claro, obviamente, do Brasil, que tem um peso principal ali quando se trata dessas negociações. Já no setor da indústria, até o governo Dilma é um setor que foi muito reticente ao acordo. Isso foi mudando já uns 10, 15 anos atrás. Tem um momento em que a CNI, junto com a Fiesp, começam a soltar declarações e cartas públicas e adotam uma posição já favorável ao acordo, que tem a ver com um pouco do que eu comentei, né? O processo de desindustrialização, a mudança, a penetração chinesa no campo da importação industrial, e aí a indústria brasileira começou a olhar a coisa de outra forma, como um mecanismo de diversificação de parceiros, né? Vendo a dependência chinesa crescendo no campo industrial, começaram a adotar uma posição bem mais favorável ao acordo. Então, nos últimos anos, né, você não vai encontrar manifestações da indústria, como acontecem na Argentina, contrários ao acordo, né? A posição brasileira, de modo geral, é bem favorável ao acordo, esses grandes setores empresariais, né? A exceção, depois a gente vai comentar um pouco mais, né, aí são os grupos, né, os sindicatos, movimentos sociais, né, a sociedade civil, que tem uma posição um pouco mais complexa sobre esse acordo e, em grande medida, negativa, mas a gente fala daqui a pouco. Aproveitando também esse momento, né, da sua fala sobre principalmente a questão da Argentina, né, em contraposição ao Brasil, a Argentina, sob o Javier Milei, tem adotado, a gente tem visto, né, uma postura mais crítica em relação ao acordo, né? Essas diferenças, elas refletem demandas de grupos domésticos distintos ou então são frutos de uma orientação política mais ideológica do governo argentino atual? Que você acha? A questão do governo Milei, ela é muito parecida. A posição do governo Milei com relação ao acordo, o governo Milei é muito crítico ao Mercosul, do jeito que está, né? Mas ele não é tão crítico quanto ao acordo União Europeia-Mercosul. Na verdade, a posição do Milei com relação ao acordo e com a agenda externa do Mercosul, ela é muito parecida com a do governo Macri, que foi o governo que, lá em 2019, junto com o governo Temer e Bolsonaro, foram os governos que negociaram, né, essa primeira rodada, né, a negociação do pilar comercial foi feita naquele período. Então, são governos muito favoráveis ao acordo, porque são mais aberturistas, né? Eles querem um Mercosul mais voltado para a agenda externa, né? E tem uma mudança muito significativa com relação aos governos kirchneristas, que aí sim são historicamente mais contrários ao acordo, eles têm vínculo
maior com o setor industrial, principalmente com os sindicatos da Argentina, que são muito organizados e têm uma alta penetração em vários grupos do peronismo à esquerda. Então, na verdade, a oposição ao acordo nos últimos anos tem sido mais dos kirchneristas, né? Enquanto o Milei tem uma posição de muito mais alta liberalização. O que o Milei é crítico é sim ao Mercosul, do jeito que está, né? Então, demanda, assim como o Lacachepou no Uruguai demandou a questão da abertura, da flexibilização de alguns compromissos do Mercosul para permitir que países individuais do bloco possam fazer acordos com outros atores internacionais e principalmente pressionar para que o Mercosul negocie mais acordos com mais parceiros. E aí, para o Mercosul, o grande acordo é a União Europeia, sem dúvida, aquele que, daqueles que estão no radar, é aquele que pesaria mais. Então, né, talvez seja o grande ponto de convergência entre o Milei e o Lula, seja que os dois hoje querem muito fechar esse acordo, né? Com todos os outros temas, você vai encontrar divergência entre esses dois presidentes. Interessante essa questão, porque realmente o, acaba sendo um acordo e parece estar encontrando agora um pouco mais de convergência nesse sentido entre grupos políticos antagônicos dentro do Mercosul, mas olhando o bloco, né, ampliando um pouco mais a visão e vendo o bloco como um todo, no caso do Mercosul, o acordo da União Europeia ele pode ser um catalisador, então, para maior integração entre os membros do Mercosul, ainda que antagônicos, ou tende depois, talvez, nas etapas de implementação, de ratificação e tudo mais, ele tende a aprofundar algumas assimetrias e tensões internas, tanto conjunturais, vamos dizer assim, quanto estruturais. Qual é a visão do senhor? Eu acho que é possível a gente observar, enfim, aí a gente está um pouco especulando, porque a gente não sabe como é que isso vai desenvolver, mas eu acho que ambas dinâmicas que você comentou, acho que podem acontecer, né? Eu acho que, por um lado, é isso, né? O acordo seria um grande marco para essa agenda externa do bloco, porque ele tem, pela envergadura, pela importância do acordo, também porque é um acordo de associação, ele é mais multidimensional que os acordos que o Mercosul negociou nos últimos anos, nos últimos meses, vamos dizer, né? O acordo com Singapura e o EFTA, que são acordos mais de livre comércio clássico, que são mais focados em temas comerciais, tem pouca agenda de desenvolvimento sustentável, tem pouca agenda de cooperação e diálogo político. O acordo da União Europeia ele é mais complexo. Então, eu acho que pode ser um catalisador para essa aceleração de uma agenda externa do Mercosul, que também está, né, últimos discursos do Lula, né, falaram, por exemplo, de, né, possibilidade de negociar acordos com mais países árabes, com mais países asiáticos, né, retomada das negociações com o Canadá, que aconteceram várias rodadas de negociação antes da pandemia, depois, durante a pandemia, foi diminuindo o ritmo, e aí se perdeu, e hoje, né, depois a gente vai comentar o fator Trump e tudo mais, também acelerou e fez o Canadá e o Brasil se olharem de novo como parceiros que podem ter interesse em fechar um acordo. Isso vale também para o Japão, isso vale para o Vietnã, para a Indonésia, que são grandes países com muito dinâmicos em que o Mercosul pode também se aproximar dentro disso. Então, talvez o acordo negociado com a União Europeia ele permite esse efeito catalisador, vamos dizer. Por outro lado, aí acho que a segunda parte da sua pergunta sobre as assimetrias, acho que é interessante pensar como é que isso vai, né, afetar o bloco, especialmente em termos de desvio de comércio. Quando você negocia um acordo com um ator comercial que tem muito peso, né, e é muito assimétrico do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, importação de produtos ou exportação dos produtos que você vai exportar para o bloco, especialmente em produtos industriais, em que o Mercosul né, do ponto de vista do comércio intra-regional, importante, né, dentro dessa dimensão de maior valor agregado. Então, um acordo com a União Europeia pode afetar negativamente, né, e inclusive reduzir o comércio intra-regional entre os países do bloco. Isso aconteceu com a comunidade andina. Tem alguns estudos recentes que avaliaram, né, que desde o acordo dos países da comunidade andina, e não é um acordo bloco a bloco, é um acordo multipartes, que eles chamam, que tem um formato mais um pouco diferente, mas desde o acordo que os andinos fizeram com a União Europeia, o comércio intra-comunidade andina ele reduziu.
Então, alguns países passaram a comprar e vender mais para os europeus e não para os seus vizinhos da CAM. Então, pode ser que isso aconteça em alguns setores do Mercosul, né? Por exemplo, o setor automotriz é um setor que com certeza vai sofrer algumas transformações numa possível implementação plena desse acordo. Tem uma outra questão interessante, que é o timing da ratificação. Isso significa porque no caso do Mercosul, que é diferente do caso da União Europeia, a ratificação ela acontece do ponto de vista dos congressos nacionais. Então, cada congresso de cada país do bloco vai ratificando o acordo. Uma vez que o acordo é ratificado naquele congresso nacional, vamos supor, no Congresso Brasileiro, aquele acordo e já está valendo, e já está aprovado no cenário que já está aprovado na Europa, esse acordo já começa a valer para o Brasil e para a União Europeia. Então, se os outros países do bloco não ratificaram o acordo, significa que Brasil e União Europeia já têm um acordo de associação em vigor, enquanto os outros não. Isso pode criar, do ponto de vista, né, temporário ali, também um desvio de comércio, alguma assimetria que você vai ter países que vão entrar no acordo antes de outros países. Isso não é novidade da União Europeia, como o Mercosul funciona, por exemplo, o acordo com Singapura, o Paraguai e o Uruguai já ratificaram o acordo e o Brasil e a Argentina não. Significa que em poucos meses, em poucas semanas, esse acordo passa a valer para esses dois países, enquanto não passa a valer para os demais, enquanto o Congresso desses países não avaliar. Então, isso também pode criar uma simetria, né, de que um acordo faz efeito para um país e não faz no outro país, enquanto aquele acordo não for ratificado. Então, acho que essa é uma dinâmica interessante que a gente pode chegar a ver no futuro se o acordo for de fato aprovado. Professor, saindo da perspectiva da intra-bloco do Mercosul e indo no espectro mais amplo da geopolítica e do comércio mundial, para além da liberalização comercial, a conclusão do acordo ela parece estar muito condicionada ao contexto geopolítico atual, com busca de autonomia com a busca por autonomia estratégica, tanto pela União Europeia quanto pelo Mercosul. Esse componente que contamina, entre aspas, o comércio internacional tende a arrefecer ou deve se consolidar como traço permanente do sistema internacional daqui para frente? Não, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque eu acho que a gente está vivendo justamente esse período de transformações, né? A professora Sanaúva usa o conceito de interregno do Gramsci, né? Para dizer que, né, o mundo antigo acabou e o novo mundo ainda não se formou. E aí, inclusive, é o momento que aparecem os monstros. Então, é um momento de muitos ajustes e grandes transformações, né? Que não são novas, mas elas ainda não se assimilaram e elas ainda não se sedimentaram, então a gente não sabe muito bem para onde vai essa nova ordem. E aí, na agenda comercial, né, o nacionalismo e o protecionismo comercial, né, começaram a ser associados com essa ideia de geopolítica, geoeconomia, né, que nada mais é do que você instrumentalizar como objetivos geopolíticos, né, acordos comerciais, políticas alfandegárias, etc., né? O Trump é a referência aí nessas dinâmicas, mas outros países também estão fazendo isso como reação, inclusive, a essa política. De fato, né, o timing do acordo, porque agora e não antes e não mais para frente, né, é justamente esse contexto geopolítico que fez tanto o Mercosul, por um lado, e a União Europeia, por outro lado, a buscar laços mais profundos com outros parceiros, né? Se diversificar para se proteger e diversificar para buscar maior autonomia, que é inclusive o que você comenta. Essa é uma política que aparece com muita força recentemente na União Europeia, né? Que tem buscado tentar superar sua dependência, não só militar, mas também econômica, comercial e energética de alguns países, né? Por exemplo, o caso dos Estados Unidos, em em vários desses temas, mas também a Rússia no plano energético, e também a China no plano de investimentos, economia, matérias-primas críticas, e aí a América Latina para a União Europeia parece como uma terceira via, né? Um espaço onde a União Europeia pode se aprofundar e pode buscar parceiros que, em teoria, seriam mais confiáveis, que teriam valores mais compartilhados e que também tem essa busca pela diversificação, autonomia como sua estratégia de inserção internacional.
Então, eu acho que digamos, essa dimensão meio geopolítica, ela tanto aparece agora nessa nova conclusão do acordo, como apareceu lá em 2019. Lá em 2019 também o Trump era o presidente dos Estados Unidos e teve uma relação bem complicada com a União Europeia naquele momento também. Então, isso joga a União Europeia para esse lado de buscar parcerias, né, num ambiente mais adverso. Então, acho que sim, acho que tem esse aspecto que é bem interessante notar. E é esse justamente o grande problema, né? Os monstros, como o professor comentou, né? E essa grande instabilidade sistêmica e dessa transição que a gente não sabe exatamente onde vai dar, né? Recentemente a gente conversou com a professora Patrícia Nasser sobre algo semelhante, porém envolvendo, claro, os aspectos ambientais, né? Do acordo aí Mercosul-União Europeia. Mas enfim, uma das grandes perguntas, né, que a gente faz a partir disso afinal, qual tem sido o espaço efetivo da sociedade civil organizada nessa história, né? ONGs, movimentos ambientais também, mas opinião pública de maneira geral, né? Na construção desse debate. Esses movimentos, essa sociedade civil, tem uma influência real ou o jogo continua concentrado em elites estatais e empresariais somente? Essa é uma grande pergunta, porque, né, idealmente a gente teria a expectativa de que cada vez mais, ainda mais quando a gente começa a falar de acordos comerciais que não são só sobre desgravação tarifária, mas cada vez mais tem cláusulas referentes ao meio ambiente, a desenvolvimento sustentável, a proteção social, a direitos trabalhistas, a direitos humanos, né, igualdade de gênero. Então, todos esses temas começam a aparecer nos acordos. E aí, automaticamente, você espera que todos esses atores, né, da sociedade civil, movimentos sociais, vão começar a ter mais relevância na negociação. Na prática, não tem acontecido isso. Na verdade, esses atores têm um papel secundário, um papel marginalizado. Eu acho que é mais marginalizado no Mercosul do que na Europa. Uma grande reclamação é da falta de transparência e de participação desses atores no contexto negociador. Como eu comentei com vocês em uma questão anterior, né, os setores empresariais, né, a agrícola e industrial, desde o começo estavam involucrados na negociação, né? Então, a lista de desgravação tarifária ela é construída junto com os setores do empresariado. Uma vez que esses setores já têm consolidado seus objetivos ali, dentro da negociação, eles simplesmente se afastam da negociação e deixam os políticos diplomatas continuarem com aquilo que é mais político e técnico. Curiosamente, né, os setores da sociedade civil nesse processo nunca foram consultados. Então, uma reclamação muito forte que a gente ouve nos dois contextos, mas principalmente no Mercosul, tem um processo decisório muito mais opaco que a União Europeia, é essa falta de canais de participação e de diálogo, né? Agora, no contexto da ratificação do acordo, se ele vai para frente, aí é o momento em que esse acordo começa a ser debatido principalmente nos parlamentos. Isso abre mais espaço para o debate público, e a gente vai ter mais as vozes desses atores. Qual é o problema? É que a pergunta que se faz para o parlamento é: o acordo que está aí é sim ou é não? Aprovamos ou vetamos o acordo? Não existe mais possibilidade de você formatar o acordo de acordo com a necessidade e as demandas desses atores sociais. Isso do ponto de vista democrático, é contraproducente, mas é como funcionam os tratados internacionais. Então, existe uma expectativa de que pudesse haver novos canais de participação antes, né? Mas isso não aconteceu. Então, o que a gente vai ver é a continuação da reação desses movimentos, que muitas vezes são contrários ao acordo por temas ambientais, ou por temas trabalhistas, ou pelo perigo de, né, efeitos negativos para a criação de empregos na indústria, no serviço, por exemplo, no caso do Mercosul, mas a capacidade de influência desses atores é muito pequena, no sentido de formatar o acordo, né? Eles têm capacidade de mobilizar e pressionar os atores políticos para rechaçar o acordo, né? Então, ou paralisar as negociações, enfim. Claro, claro. Não, perfeito. E assim, pensando agora do lado, né, da União Europeia, né, a gente vê constantemente um crescimento de forças eurocéticas, né, e de narrativas antiglobalistas, né? Como que essas clivagens ideológicas, muitas vezes, né, elas têm moldado as preferências do bloco em relação ao acordo com o Mercosul? Ou seja, é basicamente a mesma pergunta anterior, só que agora do ponto de vista europeu.
né? Gostaríamos, na realidade, de ouvir um pouco o professor a comentar sobre isso, retomar um pouco desse ponto que já foi falado anteriormente. No caso da União Europeia, é um fenômeno recente, principalmente ali já vem de antes, mas na última eleição europeia tomou mais força, né? O crescimento, né, de grupos políticos eurocéticos, que ganharam muitos votos nas eleições e, inclusive, controlam alguns dos países da União Europeia, né? Os casos emblemáticos hoje talvez seriam a Hungria e a Itália, que são governados por partidos ou coalizões de extrema esquerda, ou esquerda dura, né? No sentido de partidos muito conservadores que estão no poder. Eles tendem a ter uma visão mais soberanista e mais reticente com relação aos acordos comerciais, inclusive o acordo do Mercosul, que não é muito diferente dos partidos mais à esquerda no Parlamento Europeu. Então, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita têm uma visão muito negativa de acordos comerciais de forma geral, né? O que acontece no caso do Mercosul, que aí dá um contorno de maior dificuldade, é que tem a questão agrícola também. Então, esses setores conservadores são muito próximos aos setores agrícolas europeus. Os movimentos, por exemplo, né, nos últimos anos, né, o lobby agrícola fez muitos protestos em Bruxelas, né, levando trator, paralisando a avenida, botando fogo ali no feno que eles levam carregando, enfim, protestando não só protestando contra a burocratização que a União Europeia tem criado para aumentar o número de certificados ambientais e regulações para garantir, né, a produção sustentável, etc. E isso tem um peso, né, para os agricultores europeus, que são a maior parte média e pequena propriedade. A formação da agricultura europeia é um pouco diferente do caso do Mercosul, em que a gente, né, tem a conformação dos grandes latifúndios como os principais atores ali, né, na União Europeia é um pouco contrário, e eles acabam tendo muita participação dentro como grupo de pressão, muito organizado, historicamente influente em certos setores, em certos países principalmente. O caso da França, o caso da Irlanda, o caso da Polônia, tá? No caso da Bélgica, uma parte da Bélgica, o sul da Bélgica também tem muita influência dos movimentos dos agricultores e eles conseguem, de fato, afetar a posição dos políticos, né? Inclusive dentro do acordo comercial. Então, acho que esse é um ponto interessante de pensar. Em que medida, nas próximas etapas do acordo, se o acordo vai adiante, esses grupos vão pressionar para contra o acordo, né? Principalmente porque estão atados a essa visão mais soberanista, anti-liberalização e abertura comercial, né? O fortalecimento de parcerias, né? Tem uma visão mais para dentro, né? E também tem a questão do lobby agrícola, que acaba encontrando bastante permeabilidade dentro do discurso desses grupos, né? Mesmo na França, que é interessante, porque você tem, né, o Front National, que é a oposição ali com a Marine Le Pen, mas tanto eles quanto o Macron são extremamente reticentes com relação ao acordo, porque o lobby agrícola francês é tão forte que ele acaba impactando a posição de todos os grupos políticos franceses. Então a gente vai ver até o final da ratificação, da implementação do acordo, uma oposição da França, que vai vir da esquerda, da direita e do centro, né? Então, acho que é interessante, porque mostra o tamanho do peso desses atores dentro do processo decisório. Então, isso é muito interessante e eu observei muito isso de perto, principalmente no ano passado, nas eleições, no contexto das eleições da Áustria e depois e da Alemanha, mas principalmente da Áustria, como a articulação desses atores e desses grupos, eles são muito coordenados, né? Os países e refletem, né, tanto nas políticas nacionais e nos partes interessados nacionais, quanto lá na ponta, vamos dizer assim, no Parlamento Europeu. Isso é muito, tem muitas similaridades, né? Muito, muito interessante isso. E colocando, retomando o que você falou no começo, de que o acordo de associação, ele é um acordo multidimensional, né? Ele é muito mais amplo, né, do que um acordo de livre comércio clássico. Na sua opinião, o acordo do Mercosul e União Europeia, ele pode ser ainda, apesar de todos esses desafios, todos esses entraves, modelo de
de cooperação interregional, ou ele se tornou um exemplo das dificuldades em si de conciliar temas como comércio, política e identidade e até mesmo ideologia entre os blocos e dentro dos blocos. Eu acho que talvez o acordo seja um pouco mais exemplo desse segundo aspecto que você comentou. Eu acho que ele não é um modelo porque ele é o último acordo que a União Europeia assina com a região, né? Na verdade, o texto e a estrutura, os seus capítulos, eles se espelham na estrutura dos acordos anteriores. Então, algumas mudanças que aconteceu no texto, elas refletem as mudanças das negociações que a União Europeia foi conduzindo com outros parceiros. Então, lá na época do carro contra as vacas, o acordo era muito mais simples. E aí, ao longo do tempo, porque entraram novos temas, por exemplo, desenvolvimento sustentável, e aí você teve que incluir a necessidade de construir um capítulo sobre desenvolvimento sustentável. Mas ele não foi criado no acordo Mercosul-União Europeia, ele foi criado no acordo que a União Europeia assinou com o Japão, com o Canadá, que depois começou a negociar com o Chile, com o México, e aí isso vai sendo incorporado ao acordo do Mercosul, que é o acordo que vem depois. Então, talvez ele tenha copiado outros modelos anteriores, esse acordo que a gente. Então, talvez seja um seguidor, e não um, um que é seguido, né? Mas ele é um acordo muito emblemático, porque ele é um acordo muito complexo. Ele é um acordo bloco a bloco, ele tem uma série de atores de veto participando, ele é extremamente sensível na questão da simetria, na questão da agricultura, na questão do meio ambiente. Não são todos os acordos que a União Europeia assina que a questão ambiental se torna um aspecto fundamental. É com o Mercosul, por causa do Brasil, por causa da Amazônia, claro. O peso econômico, populacional, nós estamos falando, né, de mais de 700 milhões de pessoas que vão estar participando desse acordo. Seria um acordo, né, dos acordos, se a gente não incluir destino na história, seria um acordo de livre comércio com o maior número populacional existente. E ele tem todos esses riscos econômicos, ambientais, né? Que talvez outros acordos interregionais, como o acordo do Chile, por exemplo, não tenham, né? Porque o Chile é uma economia muito menor, uma economia muito mais simples. Você tem ali setores que querem abertura e outros setores que querem, na verdade, aumentar suas exportações. Então, é mais fácil de negociar, né? Essas questões, enquanto no Mercosul é uma coisa muito mais complexa. Além do próprio processo decisório, você ter dois blocos negociando. A União Europeia tem um processo decisório muito complexo, complicado, né? Na ratificação, a gente vai ver agora a dificuldade para passar no Conselho, no Parlamento. Depois vai ter que passar um monte de partes do acordo, vão passar nos parlamentos nacionais. Então, a ratificação plena desse acordo vai demorar anos, se não décadas, né? Vou dar um exemplo sempre do acordo que a União Europeia assinou com a América Central, também é um acordo de associação, foi assinado há 20 anos, e demorou quase 20 anos para ser plenamente ratificado, para que todos os parlamentos na Europa tivessem assinado a parte de cooperação e parte política do acordo. Então, e não era um acordo problemático e sensível e complexo como é o acordo com o Mercosul. Então, se um acordo desse, né, com um bloco muito menor, menos sensível, menos problemático, a questão do meio ambiente, tudo, demorou tanto tempo, imagina um acordo com o Mercosul, quanto tempo vai demorar para passar plenamente dentro da União Europeia, né? A parte, né, o acordo foi dividido, né? Acho que é uma coisa interessante também. Não é a primeira vez que acontece isso, também aconteceu com o Chile, tem acontecido com outros acordos. Como a União Europeia, ela tem competências compartilhadas e exclusivas, então tem certos temas que a União Europeia decide sozinha como União Europeia e outros temas a União Europeia decide junto com os Estados-membros. Então, os temas que ela decide junto com os Estados-membros têm que ser ratificados pela Europa, pela União Europeia e pelos Estados-membros. No caso daquilo que é só competência da União Europeia, aí só precisa passar no processo da União Europeia, Conselho e Parlamento. Então, o acordo foi fatiado nesse sentido. Ó. Vai ter uma parte que vai ser um acordo interino, que só tem os temas que são exclusivamente de competência da União Europeia. Esse é o texto que vai primeiro ser discutido, que basicamente é comércio, né, e alguns temas vinculados ao comércio. A parte política de cooperação, aí esses começam a entrar em temas que não são só comerciais. E aí eles têm que passar pelos parlamentos nacionais. Então, eles vão ter duas tramitações. A gente vai discutir muito mais agora a parte pilar comercial, por exemplo. E se essa for aprovada, aí a gente começa a discutir, em 2, 3 anos, vai começar a discutir o restante.
Então, é um acordo muito complexo, e é um acordo que vai levar muito tempo a ser ratificado. Vamos aguardar, né, professor? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Bom, eu acho que temos um episódio. Professor Bruno, muito obrigado pela participação. Foi uma honra contar com a sua presença aqui no ADR. E obrigado pelas análises tão ricas, tão profundas. Sabemos que você tem trabalhado muito seriamente no tema e é uma referência. E fica aqui o convite para futuros episódios, que você retorne e nos enriqueça com o nosso debate aqui no Observatório de Jornalismo e no ODR Podcast. Muito obrigado. Obrigado, Bruce. Obrigado, Guilherme. Prazer, e fico à disposição aí para futuras conversas. E muito êxito ao podcast do ODR. Obrigado, professor, novamente aí por ter aceitado, na verdade, né, o nosso convite. Lembrando que não apenas esse episódio, mas toda a quinta temporada do ODR Podcast está vinculada, né, ao projeto Regionalismo, Política Externa Brasileira e Atores Domésticos, coordenado pela professora doutora Regiane Nietzsche Bressan, né, um projeto do CNPq. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite de sempre, né, para seguir o ODR Podcast na sua plataforma preferida, compartilhar esse episódio e comentar, enfim, com seus amigos sobre ele e continuar, claro, refletindo com a gente sobre os dilemas que moldam o lugar do Brasil e, nesse caso, do Mercosul também no mundo, né? Então até a próxima, pessoal. Um abraço. O podcast que ouviu é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Para saber mais, acesse observatório.repre.org.